o primeiro suposto Messias foi Judas, e muitos cristãos não sabem disso. Nos 200 anos ao redor da vida de Jesus, pelo menos 9 homens foram tratados como Messias de Israel. Alguns levantaram exércitos de verdade. Um deles prometeu abrir o rio Jordão ao meio diante de uma multidão. Outro foi declarado Messias pelo rabino mais respeitado de toda a história do judaísmo. E eis aqui o detalhe: se eu parar qualquer pessoa na rua hoje e perguntar o nome desses homens, ninguém sabe responder. Todos foram completamente esquecidos, todos, menos um carpinteiro da Galiléia que não comandou exército nenhum, não venceu batalha nenhuma, não escreveu livro nenhum e morreu executado como um criminoso comum. E 2000 anos depois, mais de 2 bilhões de pessoas organizam a própria vida em torno dele. Até o calendário que você usa para marcar seus compromissos é dividido em antes e depois desse homem. Neste vídeo, eu vou te contar a história de cada um desses supostos messias, um por um, o que eles prometeram, quem os seguiu e como cada história terminou. E no final, quando você colocar todas essas vidas lado a lado com a vida de Jesus, você vai enxergar com uma clareza impressionante porque apenas um deles atravessou os séculos. Fica comigo até o fim, porque a comparação é a chave de tudo. Antes de conhecer os nomes, você precisa entender o cenário, porque sem o cenário não faz sentido tanta gente aparecer dizendo ser o Messias quase ao mesmo tempo, na mesma região do mundo. A palavra Messias vem do hebraico Machia, que significa ungido. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo como sinal de que Deus os tinha separado para uma missão. Com o passar dos séculos, os profetas começaram a anunciar um ungido especial, um descendente do rei Davi que restauraria Israel e estabeleceria um reino de justiça que não teria fim. Agora coloque essa esperança dentro do contexto do primeiro século. Israel estava ocupado pelo Império Romano. O povo pagava impostos pesados a um imperador pagão. Soldados estrangeiros circulavam pelas ruas de Jerusalém. E no trono da Judéia estava Herodes, o Grande, um rei cruel, colocado ali pelos próprios romanos, e que nem sequer era considerado plenamente judeu pelo povo. Some a isso um detalhe fascinante: muitos judeus daquela época estudavam a profecia das 70 semanas, registrada em Daniel capítulo 9, e faziam contas, e as contas apontavam justamente para aquele período da história. O historiador Flávio Joséfo, um judeu que viveu no primeiro século e escreveu a história do seu povo para os romanos, registrou que havia uma expectativa geral de que um grande líder surgiria da Judéia naquela geração. Até historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, mencionaram esse rumor que corria por todo o Oriente. Ou seja, aquela terra era uma panela de pressão, opressão política, sofrimento econômico e profecias apontando para aquele exato momento. Bastava um homem carismático levantar a voz e dizer que era o libertador, e multidões inteiras largavam tudo para segui-lo. E foi exatamente isso que aconteceu, várias vezes. Nossa história começa no ano 4 a.C., e eu já explico essa aparente confusão de datas. Jesus nasceu provavelmente entre os anos 6 e 4 antes da nossa era, porque o monge que calculou o calendário, séculos depois, cometeu um pequeno erro de contagem. Então, quando eu falar do ano 4 a.C., saiba que Jesus já era um bebê ou estava prestes a nascer. Naquele ano, Herodes, o Grande, morreu, e a morte dele abriu um vácuo de poder assustador. O reino ficou dividido entre filhos inexperientes. O povo estava esmagado por décadas de tirania e impostos, e Roma ainda decidia o que fazer com a região. Em questão de semanas, a Judéia e a Galiléia pegaram fogo, e 3 homens diferentes decidiram, quase ao mesmo tempo, que aquela era a hora de reinar. O primeiro suposto Messias foi Judas, filho de Ezequias. Ezequias, o pai dele, tinha sido um líder rebelde que o próprio Herodes caçou e executou anos antes.
Ou seja, Judas cresceu alimentando o desejo de vingança contra aquele sistema. Quando Herodes morreu, ele enxergou a oportunidade da sua vida. Ele reuniu um grupo de homens desesperados na Galiléia e atacou o arsenal real na cidade de Séforis. Tomou armas, dinheiro e equipamento militar e armou seus seguidores. Joséfo conta que ele tinha ambições de grandeza e vários estudiosos entendem que ele desejava a coroa de Israel para si. Agora pense na cena. Séforis ficava a mais ou menos 1 hora de caminhada de Nazaré. É muito provável que a família de Jesus tenha sentido de perto as consequências do que veio a seguir, porque a resposta de Roma foi devastadora. O general Varo desceu da Síria com suas legiões, retomou a região, incendiou Séforis e vendeu os habitantes como escravos. A revolta foi esmagada em pouco tempo e Judas desapareceu dos registros, quase certamente morto. Joséfo conta que nessa campanha de repressão, os romanos crucificaram cerca de 2.000 pessoas, deixando as cruzes expostas como aviso público. Guarde essa imagem das cruzes na beira da estrada. Ela vai voltar mais tarde nessa história. No mesmo período, levantou-se o segundo pretendente a ser o Messias, Simão de Pérea. Simão era um antigo servo de Herodes. Joséfo descreve como um homem alto, forte e de aparência imponente. Trabalhando dentro do palácio, ele conhecia por dentro as fraquezas daquele governo. Quando o rei morreu, Simão colocou um diadema na própria cabeça e se declarou rei. E não ficou apenas no gesto. Ele reuniu seguidores, atacou e incendiou o palácio real de Jericó e saqueou casas da elite. Por um breve momento, pareceu que a rebelião ia crescer e engolir a região inteira. Mas Roma tinha um exército profissional e Simão tinha uma multidão desorganizada. Um comandante chamado Grato interceptou as forças dele. Na fuga, Simão foi alcançado e decapitado. Assim terminou o segundo pretendente, sem julgamento, sem legado, com a cabeça cortada por um oficial romano. Ainda naquele mesmo período surgiu talvez a figura mais curiosa de todas, Atronges. Atronges era um pastor de ovelhas. Ele não tinha linhagem nobre, não tinha dinheiro e não tinha educação formal. O que ele tinha, segundo Joséfo, era uma força física fora do comum e 4 irmãos tão fortes quanto ele. E aqui existe um detalhe que pouca gente percebe. Um pastor reivindicando o trono de Israel tocava direto na memória do povo, porque Davi, o maior rei da história de Israel, também era um pastor de ovelhas quando foi ungido. Aos olhos da multidão, Atronges parecia encaixar no molde. Ele colocou uma coroa sobre a própria cabeça, organizou os irmãos como comandantes e começou uma guerra de guerrilha contra os romanos e contra as tropas de Arquelau, o filho de Herodes. E para surpresa de todos, ele durou. Enquanto Judas e Simão caíram rapidamente, Atronges e os irmãos resistiram por um bom tempo, emboscando soldados e atacando comboios. Em uma ocasião, cercaram uma tropa romana perto de Emaús e mataram dezenas de soldados. Mas o final foi o mesmo de sempre. Um por um, os irmãos foram caçados e eliminados. Sobre o próprio Atronges, as fontes antigas não são totalmente claras. Ele foi capturado ou morto, e o registro exato do seu fim nem sequer sobreviveu. Pense nisso. Um homem que usou uma coroa e reivindicou um reino, e a história nem se deu ao trabalho de anotar como ele morreu. E perceba uma coisa impressionante, estamos falando de 3 pretendentes ao trono em um único momento da história, logo após o ano 4 a.C. Enquanto tudo isso pegava fogo, em uma vila pobre chamada Nazaré, uma criança crescia em silêncio na casa de um carpinteiro. Ninguém olhava para ela, nenhum exército a seguia. E era justamente ali que estava aquele que todos esses homens tentavam ser. Mas a lista está apenas começando. O próximo nome criou um movimento tão perigoso que os efeitos dele só terminaram décadas depois, com a destruição completa de Jerusalém. No ano 6 depois de Cristo, Roma decidiu transformar a Judéia em província romana direta.
e para organizar a cobrança de impostos, ordenou um censo, um recenseamento geral conduzido por Quirino, o governador da Síria. Cada família teria seus bens contados e registrados para fins de tributação. Para um judeu piedoso, aquilo era uma ofensa teológica e não apenas um problema de dinheiro. Registrar-se naquele censo significava, na prática, reconhecer César como dono da terra que Deus tinha dado a Israel. Foi nesse ambiente que se levantou Judas, o galileu. A mensagem dele era simples e explosiva: Deus é o único rei de Israel, e pagar tributo a César é traição contra o próprio Deus. Junto com o fariseu chamado Sadoque, ele liderou uma revolta contra o censo e fundou o que Joséfo chamou de a quarta filosofia do judaísmo, um movimento que unia zelo religioso e resistência armada. A revolta fracassou e Judas foi morto, mas aqui aparece uma diferença importante. A ideia dele não morreu junto. Os seguidores dele deram origem ao movimento dos Zelotes, um grupo de resistência que passou as décadas seguintes alimentando levantes contra Roma. 60 anos depois, foram os herdeiros ideológicos de Judas que empurraram a nação para a Grande Guerra, aquela que terminou com o templo em chamas. E esse Judas não aparece apenas nos livros de história, ele é citado dentro da própria Bíblia. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 37, um mestre judeu chamado Gamaliel menciona Judas, o galileu, como exemplo de líder que se levantou, arrastou muita gente atrás de si, pereceu e viu todos os seus seguidores serem dispersos. Guarde o nome de Gamaliel. O discurso dele vai ser uma das chaves da conclusão deste vídeo. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa rápida. Desses 4 nomes que você ouviu até agora, quantos você já conhecia antes deste vídeo? Escreve aí nos comentários. Eu pergunto por um motivo sincero. Essas histórias praticamente desapareceram do ensino nas igrejas, e cada comentário me ajuda a entender o que o público já conhece e o que ainda precisa ser ensinado. Além disso, seu comentário empurra esse vídeo para chegar a pessoas que nunca ouviram falar de nada disso. Então escreve aí embaixo, 0, 1, 2, 3 ou 4. Quantos você conhecia? Agora entra na história um nome completamente diferente dos outros, João Batista. Diferente porque João nunca reivindicou ser o Messias. Mas a pregação dele era tão poderosa e multidões tão grandes desciam ao deserto para ouvi-lo e ser batizadas no Rio Jordão, que a pergunta se tornou inevitável. O Evangelho de Lucas registra que o povo estava em expectativa e todos se perguntavam nos seus corações se João não seria o Cristo. A dúvida cresceu tanto que os líderes de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar diretamente a ele. E a resposta está registrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E ainda apontou para outro, dizendo que depois dele viria alguém de quem ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. Pense na tentação que esse homem venceu. Ele tinha multidões prontas para coroá-lo e disse não. Isso revela o caráter dele e revela também o tamanho da febre messiânica daquela época. Até um homem que negava o título em alto e bom som era confundido com o Messias. O fim de João também foi violento. Ele denunciou publicamente o casamento ilegítimo de Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes, o Grande, e por isso foi preso na fortaleza de Maqueronte. Tempos depois, foi decapitado por ordem do próprio Antipas. E um detalhe fortalece a confiabilidade desse relato. Flávio Joséfo, o historiador judeu, confirma a prisão e a execução de João de forma totalmente independente dos evangelhos. A influência dele era tão grande que nem a história secular conseguiu ignorá-lo. E é exatamente nesse ponto da linha do tempo que acontece o ministério de Jesus de Nazaré, batizado por João, seguido por multidões, aclamado na entrada de Jerusalém como filho de Davi.
E poucos dias depois dessa aclamação, preso, julgado e crucificado sob Pôncio Pilatos com uma placa pregada sobre a cabeça, o Rei dos Judeus. Do ponto de vista de qualquer observador da época, a história de Jesus deveria ter terminado ali, exatamente como as outras. Líder morto, movimento disperso, nome esquecido. Era o padrão. Você já viu esse padrão se repetir várias vezes só neste vídeo. Só que a história de Jesus não seguiu o padrão. E antes de eu explicar o porquê, você precisa conhecer os homens que vieram depois dele. Porque, depois da morte de Jesus, os falsos messias continuaram surgindo e as histórias ficam cada vez mais dramáticas. Ah, e se este conteúdo está te agregando, deixa o like agora, de verdade. Um vídeo como este leva muitas horas de pesquisa em fontes históricas antigas, e o like é o sinal que o YouTube usa para decidir se entrega este vídeo para mais pessoas ou se simplesmente o enterra. Aquele 1 segundo que você leva para clicar ali embaixo é o que mantém um trabalho como este vivo no canal. Por volta do ano 44 d.C., mais ou menos uma década depois da crucificação de Jesus, apareceu um homem chamado Teudas. Ele se apresentava como profeta e convenceu uma grande multidão a segui-lo, carregando os próprios bens até as margens do Rio Jordão. A promessa dele era ousada. Com uma ordem da sua voz, as águas do Jordão se dividiriam e todos atravessariam a pé enxuto. Percebe a jogada? Ele estava imitando Moisés no Mar Vermelho e Josué na travessia do Jordão. Era uma forma de anunciar sem dizer com todas as letras. Um novo êxodo começa comigo. Uma nova conquista da terra começa comigo. O procurador romano Fado não esperou para ver o milagre. Ele enviou a cavalaria. O ataque foi repentino. Muitos seguidores foram mortos, outros foram presos, e Teudas foi capturado e decapitado. A cabeça dele foi levada para Jerusalém e exibida publicamente, para que ninguém tivesse dúvida de como Roma tratava profetas de libertação. Teudas também aparece na Bíblia, em Atos capítulo 5, versículo 36. E agora vale a pena abrir esse trecho com calma, porque ele é impressionante. Quem fala ali é Gamaliel, o mestre mais respeitado do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, e que também foi professor do apóstolo Paulo. Quando os líderes de Jerusalém quiseram matar os apóstolos de Jesus, Gamaliel se levantou e fez um raciocínio de historiador. Ele disse, em resumo, lembrem-se de Teudas, que dizia ser alguém e foi morto, e todos os que o seguiam se dispersaram e deram em nada. Lembrem-se de Judas, o galileu, que pereceu, e todos os seus seguidores foram espalhados. E então Gamaliel concluiu com uma frase que atravessou os séculos: se esse plano ou essa obra vem de homens, se desfará por si mesma, mas, se vem de Deus, vocês não conseguirão destruí-la, para que não sejam achados lutando contra o próprio Deus. Sem perceber, Gamaliel estabeleceu ali um critério de teste. E é exatamente esse teste que nós vamos aplicar na conclusão deste vídeo, com 2000 anos de resultados acumulados diante dos nossos olhos. Por volta do ano 56 d.C., surgiu uma figura tão misteriosa que a história nem guardou o nome dele. Ele ficou conhecido apenas como o egípcio, um judeu vindo do Egito, que se apresentava como profeta. Ele reuniu uma multidão enorme. Josefo, em um dos seus relatos, chega a falar em 30.000 pessoas, embora o número real provavelmente fosse menor. O egípcio conduziu essa multidão pelo deserto até o Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, e fez a sua grande promessa: ao comando da sua voz, as muralhas da cidade cairiam por terra, exatamente como caíram as muralhas de Jericó nos dias de Josué. Depois disso, ele entraria na cidade como libertador e expulsaria a guarnição romana. O governador Félix respondeu como Roma sempre respondia. Infantaria e cavalaria avançaram contra a multidão desarmada da fé daquele homem. Centenas foram mortos, muitos foram presos, e o restante se dispersou pelo deserto. Mas houve um detalhe diferente dessa vez. O egípcio escapou, sumiu sem deixar rastro, nunca mais foi visto.
e essa fuga gerou uma cena curiosa registrada na própria Bíblia. Anos depois, quando o apóstolo Paulo foi preso durante um tumulto no templo, o comandante romano olhou para ele e perguntou, conforme Atos capítulo 21, versículo 38, então você não é aquele egípcio que, tempos atrás, levantou uma rebelião e levou 4.000 homens armados para o deserto? Ou seja, o egípcio era tão famoso que Roma ainda o procurava, e Paulo quase pagou pela fama dele. Mas repare no resultado prático. Mesmo tendo escapado com vida, o movimento do egípcio evaporou. Sem o cumprimento da promessa, não sobrou nada em que crer. Nenhum discípulo continuou pregando em nome dele. Ninguém aceitou morrer proclamando que o egípcio era o Messias. O movimento dependia inteiramente do sucesso do líder. Quando o sucesso não veio, acabou tudo. Agora nós entramos na parte mais pesada desta história, porque os 2 últimos nomes da lista fizeram algo que nenhum dos anteriores conseguiu. Eles lideraram guerras de verdade contra o maior império do mundo. E as consequências foram tão catastróficas que mudaram o destino do povo judeu por mais de 1.800 anos. Antes disso, um recado rápido. Se você chegou até aqui, é porque você é o tipo de pessoa que quer entender a Bíblia com profundidade, dentro da história real. E é exatamente esse tipo de conteúdo que eu produzo neste canal: profecia bíblica, história de Israel e os bastidores que quase ninguém ensina. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar essa jornada, e eu não quero que você fique de fora justamente na melhor parte. No ano 66 d.C., explodiu a grande revolta judaica contra Roma. Décadas de opressão, impostos abusivos e governadores corruptos finalmente incendiaram o país inteiro. E no meio dessa guerra, levantou-se Simão Bar Giora. O nome dele significa filho do prosélito, ou seja, filho de um convertido ao judaísmo. Simão era um guerreiro carismático e implacável, e tinha algo raro entre os líderes rebeldes daquela guerra: uma bandeira social. Ele proclamava liberdade para os escravos e recompensas para os homens livres. Por causa disso, multidões de pobres e oprimidos correram para o lado dele. Joséfo conta que ele chegou a comandar dezenas de milhares de homens e que era obedecido como um rei. Muitos passaram a enxergá-lo como o libertador nacional, aquele que finalmente quebraria o jugo de Roma. Dentro de Jerusalém, porém, acontecia uma tragédia silenciosa. As facções rebeldes gastavam quase tanta energia lutando entre si quanto lutando contra os romanos. Grupos rivais se matavam pelas ruas e chegaram a queimar os estoques de comida da própria cidade, enquanto o general Tito montava o cerco do lado de fora das muralhas. O resultado você provavelmente conhece. No ano 70 d.C., Jerusalém caiu. O templo, o coração da fé de Israel, foi incendiado e desmontado pedra por pedra. E aqui vale uma pausa, porque 40 anos antes, Jesus tinha olhado exatamente para aquelas construções e declarado, conforme Mateus capítulo 24, versículo 2, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Os discípulos ouviram aquilo diante de um templo que parecia eterno, uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Uma geração depois, a profecia se cumpriu diante dos olhos do mundo inteiro. E o fim de Simão Bar Giora foi carregado de simbolismo. Quando tudo estava perdido, ele tentou escapar pelos túneis subterrâneos da cidade. Não conseguiu. Então, em um último lance teatral, ele vestiu túnicas brancas com um manto púrpura, roupas de rei, e emergiu do chão exatamente no lugar onde o templo tinha ficado, diante dos soldados romanos. Era como se dissesse: eis o rei de Israel. Ele foi acorrentado, levado para Roma e reservado para o grande desfile triunfal de Vespasiano e Tito. No clímax da celebração, diante da multidão romana, Simão foi açoitado e executado como o troféu principal da vitória. O homem que muitos chamavam de libertador morreu como espetáculo público na capital do império que ele prometeu derrotar. E assim chegamos ao último e mais impressionante nome da lista: Simão Bar
Corba. Cerca de 60 anos depois da destruição do templo, o imperador Adriano decidiu reconstruir Jerusalém como uma cidade pagã e, segundo as fontes antigas, passou a proibir práticas centrais do judaísmo. Foi a gota final. No ano 132 d.C., a Judéia explodiu novamente em guerra, dessa vez sob o comando de um líder militar brilhante chamado Simão ben Cosiba. E então aconteceu algo que nenhum outro pretendente tinha conseguido. O rabino Akiva, considerado até hoje um dos maiores sábios de toda a história do judaísmo, declarou publicamente que Simão era o Messias. Akiva aplicou a ele a profecia de Números capítulo 24, versículo 17, que fala de uma estrela que procederia de Jacó. Por isso Simão passou a ser chamado de Bar Corba, que significa filho da estrela. Pense no peso disso. Era como se a mais alta autoridade teológica da nação colocasse um selo divino sobre aquele homem. E no início parecia que Akiva tinha razão. Bar Kokhba expulsou as forças romanas de grande parte da Judéia, estabeleceu um Estado judeu independente que durou cerca de 3 anos. Cunhou moedas próprias com inscrições como o ano 1 da redenção de Israel. No século XX, arqueólogos encontraram no deserto da Judéia cartas assinadas pelo próprio Bar Kokhba, ordens reais de um homem real comandando seu exército. Durante 3 anos, parecia que o Messias finalmente tinha chegado. A resposta de Roma foi proporcional ao susto. Adriano mandou buscar Júlio Severo, um dos seus melhores generais, que estava na distante Britânia, e concentrou na pequena Judéia uma das maiores forças militares já reunidas contra uma única província. Severo evitou batalhas abertas e passou a sufocar a revolta aldeia por aldeia, fortaleza por fortaleza, cortando suprimentos e cercando os rebeldes até a exaustão. No ano 135, a última fortaleza, chamada Betar, caiu. Bar Kokhba morreu ali, em meio à batalha final. O historiador romano Dion Cássio, que escreveu sobre o Império algumas décadas depois, registrou números aterradores: 580 mil judeus mortos em combate, quase 1.000 aldeias arrasadas, sem contar os que morreram de fome e de doença. Adriano então reconstruiu Jerusalém como cidade romana, com o nome de Hélia Capitolina, ergueu um templo pagão no lugar sagrado e proibiu os judeus de entrarem na própria cidade sob pena de morte. A província deixou de se chamar Judéia e foi renomeada como Síria-Palestina. O povo judeu entrou em um exílio que duraria mais de 1.800 anos. E o rabino Akiva foi executado pelos romanos. E as gerações seguintes de rabinos, olhando para o tamanho da tragédia, mudaram o nome de Bar Kokhba nos seus escritos. De Bar Kokhba, o filho da estrela, ele passou a ser chamado de Bar Cosiba, o filho da mentira. Agora vamos fazer o que eu prometi lá no início. Vamos colocar todas essas histórias lado a lado e olhar para o quadro completo. Judas, filho de Ezequias, morto, movimento desfeito. Simão de Pérea, decapitado, movimento desfeito. Atronges, derrotado e esquecido. Judas, o Galileu, morto, seguidores dispersos. Teudas, decapitado, seguidores dispersos. O egípcio fugiu e o movimento evaporou. Simão Bargiora, executado em Roma, causa destruída. Bar Kokhba, morto em Betar, nação devastada, rebatizado de filho da mentira. O padrão é absoluto. Em todos os casos, sem uma única exceção, a morte ou a derrota do líder significou o fim imediato do movimento. E isso faz todo sentido quando você entende a lógica por trás. Esses movimentos eram construídos sobre uma única promessa: a vitória política e militar. Quando a vitória não veio, não sobrou nada em que crer. Ninguém entrega a própria vida por um libertador que falhou. Agora olhe para Jesus de Nazaré. Ele não levantou exército. Quando Pedro puxou a espada para defendê-lo, Jesus mandou guardá-la. Diante de Pilatos, ele declarou, conforme João, capítulo 18, versículo 36, que o reino dele não era deste mundo.
ele não prometeu derrubar muralhas nem expulsar os romanos. E quando foi preso, julgado e crucificado, os discípulos dele fizeram exatamente o que os seguidores de todos os outros fizeram: fugiram, se esconderam e se dispersaram. Pedro chegou a negar 3 vezes que o conhecia. Pelo padrão que você viu nesse vídeo, esse deveria ter sido o fim. Seria apenas mais um movimento morrendo junto com seu líder. Mas poucas semanas depois, esses mesmos homens que tinham fugido estavam de volta às ruas de Jerusalém, na mesma cidade onde tudo tinha acontecido, proclamando em alta voz que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado dos mortos e que eles eram testemunhas oculares disso. Foram presos, açoitados e ameaçados de morte e não recuaram 1 centímetro. A tradição da igreja registra que quase todos morreram por causa desse testemunho, e nenhum deles voltou atrás. Pense na lógica disso com calma. Pessoas morrem por aquilo que acreditam ser verdade. Isso acontece em todas as religiões. Mas ninguém aceita ser torturado e morto por algo que sabe que é mentira, e os apóstolos estavam na posição exata de saber. Ou eles viram Cristo ressuscitado com os próprios olhos, ou inventaram tudo. E homens não morrem um após o outro, sustentando uma invenção que não lhes rendeu dinheiro, nem poder, nem conforto. Renderam-lhes prisões, chicotes e cruzes. E existe um segundo ponto, talvez ainda mais forte: as profecias. Os falsos messias tentaram se encaixar na expectativa popular, a expectativa de um guerreiro conquistador, mas as escrituras diziam muito mais do que o povo queria ouvir. Miqueias capítulo 5, versículo 2, escrito séculos antes, apontava que o governante de Israel nasceria em Belém. Zacarias capítulo 9, versículo 9, falava de um rei que chegaria humilde, montado num jumentinho. E Isaías capítulo 53, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, descrevia um servo que seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que seria morto junto com malfeitores e sepultado na tumba de um rico, um Messias sofredor. Exatamente o tipo de Messias que nenhum dos 9 homens desse vídeo tentou ser, porque nenhum deles queria sofrer, todos queriam vencer. E ainda existe a questão do tempo. A profecia de Daniel capítulo 9 indicava que o ungido viria e seria morto antes da destruição da cidade e do santuário. O santuário foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então a conta é simples: ou o Messias veio antes do ano 70, ou a profecia falhou para sempre. E tem um detalhe que pouquíssima gente percebe: junto com o templo queimaram os registros genealógicos oficiais de Israel. Depois do ano 70, tornou-se impossível para qualquer novo pretendente comprovar que descendia da linhagem de Davi, como as profecias exigiam. A janela histórica para a vinda do Messias se fechou naquele ano. Bar Kokhba, por exemplo, já apareceu tarde demais, e talvez seja por isso que nem as moedas dele reivindicavam descendência davídica. Nenhum dos 9 homens deste vídeo cumpriu essas profecias. Eles morreram, e as histórias deles terminaram ali. Jesus morreu, e a história dele estava apenas começando. Um movimento nascido entre pescadores da Galileia, sem exército, sem dinheiro e debaixo de perseguição violenta durante 3 séculos, atravessou o Império Romano inteiro e o conquistou sem levantar uma única espada. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas em todos os continentes da Terra confessam Jesus como o Cristo. Lembra do teste de Gamaliel? Se a obra é de homens, ela se desfaz por si mesma. Se é de Deus, ninguém consegue destruí-la. 9 movimentos se desfizeram por si mesmos. Alguns duraram semanas, os mais fortes duraram 3 ou 4 anos. Um único movimento já dura 2000 anos, sobreviveu a impérios, perseguições e revoluções, e continua crescendo neste exato momento enquanto você assiste a este vídeo. Os falsos messias prometeram libertar Israel de Roma e falharam. Jesus prometeu algo infinitamente maior, libertar o ser humano do pecado e da morte, e selou essa promessa com um túmulo vazio.
É por isso que os nomes deste vídeo você talvez tenha ouvido hoje pela primeira vez, e o nome de Jesus você conhece desde criança. A própria história fez o teste durante 2000 anos com 9 candidatos diferentes, e o resultado apontou para um único Messias verdadeiro. Se este vídeo fortaleceu a sua fé ou te mostrou que crer em Jesus é uma conclusão apoiada pela própria história, eu quero te pedir uma última coisa. Compartilhe este vídeo com uma pessoa. Pense agora em alguém que está com a fé abalada, ou em alguém que acredita que o cristianismo não tem base histórica, e envie este vídeo para essa pessoa. Você não sabe o que uma informação como essa pode fazer no coração de quem está em dúvida. Talvez o compartilhamento que você fizer hoje seja a resposta de uma oração que alguém fez ontem. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.